é momento de exposição em ações, na minha avaliação. Para quem não tem e para quem tem, poxa, e está inseguro, eu recomendaria não ficar inseguro, porque a gente efetivamente tem essa possibilidade. E é justamente pelo Brasil ser um cercadinho, gente, que você precisa implementar o método investidor sempre em alta. Não adianta. Né? Se você for pegar assim, vamos pegar o crescimento do mercado de capitais americano e vamos tentar olhar para o Brasil e ver se a gente tem a possibilidade de ter o mesmo crescimento. Não tem, gente. Não tem. O Brasil não tem estrutura jurídica. Como é que funciona? Só para dar uma palhinha para vocês. Né? Quando você abre uma empresa no Brasil, você paga imposto sobre o seu faturamento. Certo? Não importa se você deu lucro, se você deu prejuízo. Não importa. Você paga o imposto sobre o faturamento. Você pode ter dado prejuízo, você tem que pagar imposto. Tá? Quando você chega no patamar de 78 milhões de faturamento, 78 milhões de faturamento, você passa a pagar imposto sobre o lucro. Certo? Logo, qual é a mensagem que você tem aqui da estrutura tributária brasileira? Você tem a seguinte mensagem. O pequeno, para crescer, ele vai ter que ser muito bom, porque senão ele vai morrer no caminho. É por isso que a gente tem um índice altíssimo de empresas que vão à falência. Agora, o grande que fatura alto já, esse cara que a gente não pode deixar ele quebrar. Então, vamos... Por quê? Porque aí tem os aliados, tem os amigos do rei. Então, o que acontece? Esse cara que vai pagar imposto só sobre o lucro e não sobre o faturamento inteiro. Então, se ele não tiver lucro, ele não paga imposto. Certo? O imposto de renda, né? Tem outros impostos junto nas vendas. Muitos, inclusive. E muitas empresas, elas fazem o quê? Elas não dão lucro propositalmente para não ter que pagar imposto. Tá? E o que acontece no Brasil? Você tem dividendos que não tem imposto de renda sobre dividendos. Né? E aí você tem o quê? Um benefício claro para os empresários tirarem dinheiro da empresa e não deixar dinheiro na economia. O que você tem nos Estados Unidos? Tudo o contrário. Como é que funciona nos Estados Unidos? A maioria das empresas, desde que você abre, você paga imposto de renda sobre o lucro que você gera e não sobre o faturamento. Logo, você diz assim para uma pessoa que tem uma pequena empresa, você diz o seguinte, eu não quero te impedir de ter resultado na sua empresa. Então, eu não vou cobrar imposto de você sobre o faturamento que você tiver, sobre tudo que você vender. Eu quero só sobre o lucro. Então, o que você tem de lucro, a gente tributa. Certo? E o que acontece na parte de dividendos? Para você distribuir dividendos, você tem que pagar 30% de imposto. O que a estrutura tributária americana está falando? Nós queremos dar chance para a economia crescer. E eu quero favorecer que esse cara não tire dinheiro da empresa, porque eu cobro um custo alto dele. Eu deixo ele crescer faturamento, eu deixo ele crescer o negócio, ele reinvestir, ele crescer a empresa. Mas eu vou cobrar um imposto gigantesco para ele tirar dinheiro da empresa, para ele distribuir dividendo para a pessoa física, para ele fazer o que ele quiser da vida. Porque eu quero que o dinheiro fique na economia e não no bolso do cara lá. Porque aí é mais emprego que é gerado, aí você tem toda uma máquina funcionando pró-economia que ajuda muitas pessoas. Então, basicamente, no Brasil, você tem um empecilho para o crescimento da economia. A nossa estrutura tributária, ela é empecilho, faz com que a maioria das empresas quebrem. A estrutura tributária americana, por exemplo, é completamente diferente. Ela é a favor do crescimento econômico. A nossa estrutura tributária é a favor dos grandes amigos do rei, para que não mude os amigos do rei, e os pequenos vão ter que batalhar para dar certo e não quebrar. Logo, você tem uma economia no Brasil que é muito mais cíclica. Ou seja, você tem momentos de bonança econômica, momentos de problema econômico. Você tem muito mais problema no Brasil, você tem muito mais queda nas ações do Brasil. Logo, a gente fica nesse vai, vem. Tanto que, alguém está perguntando aí, o que são anti-ações? Isso aqui, É por isso que você vê as ações indo e voltando no Brasil. O que você vê acontecendo com as ações no Brasil desde 2020? Isso daqui, Ações desabaram, ações subiram, ações desabaram. Logo, de 2020 para frente, você vê as ações caindo 12%. Tá? Se você tem anti-ações, que são investimentos que se comportam de forma oposta às ações, você está perdendo 12 de um lado, ganhando 25 no outro e 57 no outro. Logo, se você vai investir no Brasil na Bolsa de Valores, primeiro, nesse período de tempo aqui, se você tivesse rachado em 3 os seus investimentos, dividido em 3 partes, por exemplo,
uma parte em ações, outra numa antiação, outra noutra, só um exemplo, você teria lucrado muito mais do que investindo só em renda fixa. Tá? Então o Brasil é o país da renda fixa para quem não sabe investir. Então se você quer ficar querela com o resto, vai para lá. Não tem problema. Agora, se você quer ter um ganho maior, ficar só em ações eu não vejo como o melhor caminho. Por quê? Porque a gente é o país do cercadinho. Bate lá embaixo, volta, vem para baixo, volta e assim por diante. E essa alta que eu estou dizendo que pode acontecer é uma alta tipo o que aconteceu entre 2020 e 2021. Que a gente viu uma alta aqui de 100%. Nada irrelevante. Nada irrelevante. Que pode gerar problemas depois e gerar uma queda. Entretanto, se eu estiver exposto e investindo também em antiações, mesmo se as ações desabarem, eu vou ter uma valorização aqui das minhas antiações e com o tempo eu vou colhendo os meus lucros, já que a economia é cíclica, bate, volta, isso é normal. Eu tenho, inclusive, uma live específica sobre isso, ciclos econômicos, ciclos de mercado. O que acontece? Com o passar do tempo, você colhe os lucros das antiações e investe mais em ações. Opa, ações deram lucro? Que bom que você comprou antes. Então, vá lá, colhe o lucro das ações e agora compra mais antiações que estão mais baratas. Passou mais um tempo, você repete o processo. Então, numa economia muito cíclica como a nossa, você tem a necessidade de investir em ações e antiações. Agora, você não pode ter medo e ficar só na renda fixa, porque o seu retorno vai ser muito inferior naturalmente.